Olá, olá, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa madrugada. Bom tê-los aqui para mais uma semana do nosso projeto de lives Vida de Professor. Hoje, nosso 14º episódio. Temos a satisfação de receber a professora Clarissa Vencato, de Roraima, que certamente vai conversar conosco aqui um excelente papo a respeito da docência. Eu queria aproveitar conosco aqui, agradecer todas as mensagens, as diversas, diversas contribuições que a gente tem recebido. O doutor Cláudio Rego, muito bem-vindo, estará conosco aqui também, representando o estado do Piauí. Já um spoiler aí pro pessoal, né? E eu queria aproveitar para convidá-los também. Nessa semana nós vamos ter 3 episódios. Nós vamos ter hoje com a professora Clarissa, como dito, e na quinta-feira com o professor Eduardo Talamini, representando o Paraná, e na sexta-feira a professora Ana Beatriz Presgravre, representando o Rio Grande do Norte. Então, vamos seguindo aí, tentando nesse nosso projeto participar, termos participantes pelo menos de um estado da federação. E fico feliz então com todo mundo aqui. O pessoal está entrando. Eu vou aqui, a professora Clarice já está conosco. Eu vou convidá-la para participar. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Vai entrar. Olá, Olá. tudo bem, professor Ei, Márcio? Boa noite. tudo bem? Boa noite. Está me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. A internet aqui não Que está das ótimo. melhores hoje, mas acho que está tudo bem. Não, aqui também estou ouvindo você muito bem. Muito obrigado pela sua participação. Fico muito feliz com você ter aceitado o meu convite. É uma honra para mim poder tê-la aqui no projeto e certamente engrandece esse projeto que eu confesso, tenho dito às pessoas que têm assistido, e quando eu pensei lá atrás, no início, não imaginei que ele fosse ganhar uma relevância assim tão grande, né? Toda semana, a cada episódio, eu recebo comentários, tanto pelo YouTube quanto aqui no Instagram, pessoas que têm adorado o projeto. Fico muito feliz que a gente está conseguindo angariar aí professores renomados de todos os lugares do país, e certamente a sua participação vai ajudar ainda mais para que isso aconteça. Estou vendo aqui conosco a professora Isabela, que foi minha professora e a minha colega de departamento. Muito obrigado, professora Isabela. A professora Flávia aqui também, nossa convidada de luxo aqui sempre conosco. Mas hoje eu vou apresentar aqui rapidamente a professora Clarissa, um breve resumo do seu currículo, seu extenso currículo. E aí depois a gente vai começar a nossa conversa, já agradecendo mais uma vez a sua participação. Eu queria só antes disso, antes de iniciar, já reforçar o convite para todo mundo continuar conosco aí nesse nosso projeto, que vai seguir pelo menos até a Semana do Professor, como uma forma de homenagem a todos os docentes. E queria hoje registrar, no 21 de setembro, um dia especial, que é o dia em respeito às pessoas com deficiência, em homenagem às pessoas com deficiência. Tivemos aqui o professor Vitor, do Amazonas, que tem um grande trabalho nessa área, a professora Aline, aqui de Juiz de Fora também, que tem, a professora Raquel. Então, acho que seria interessante também pontuar esse dia tão especial. Bom, a professora Clarissa Vencato, ela é advogada, ela é vice-presidente, corregedora adjunta da OAB Roraima, mestre em desenvolvimento regional pela Universidade Federal de Roraima, especialista em direito negociar e imobiliário pela Universidade de Anhanguera, membro da ANEP, secretária da Comissão Nacional de Educação Jurídica do Conselho Federal do OAB e é professora da Faculdade Catedral também de Roraima. Antes de passar a palavra para você, Clarissa, sem mais uma vez, claro, deixando de agradecê-la, eu queria aqui uma questão de ordem, né, que é muito importante para nós. Eu falei certo? É Roraima ou Roraima? Isso é uma coisa muito Roraima, interessante. Roraima. Roraima. Você sabe que eu inclusive cheguei a pesquisar e vi que havia essa duplicidade de sons, mas enfim, então perdoe-me pela minha falha. Roraima, a partir de agora não erro mais. Bom, professora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e eu queria aqui, para começar, que você contasse para nós como é que até hoje, né, até 2020, nesse momento que estamos, como é a sua história na docência? Assim, quando que você começou? Como é que foi seu início? Se você tinha essa ideia já desde pequena ou não? Se foi algo que surgiu na graduação? Se foi algo que surgiu posteriormente? Enfim, conte para nós um pouquinho como é que a docência entrou na sua vida. E mais uma vez, obrigado. Professor Márcio, é uma alegria imensa saber que Roraima está nesse circuito desse seu projeto tão bacana. Boa noite, obrigada pelo convite, eu estou muito honrada. Queria cumprimentar aqui nossas espectadoras especiais, professora Flávia Rio, que é uma inspiração para mim, Joyce, minha amiga aqui de Roraima, professor Cláudio Rego, que também vai dar um show na sua live, já participei de outras com ele.
Bom, Legal. eu comecei, falhou um pouquinho, todo mundo me ouve bem, né, pessoal? Eu sempre tive esse sonho de ser professora, sim, era um projeto de vida. Ainda quando eu não havia sequer decidido se eu queria ser médica, se eu queria ser ah, historiadora, se eu queria ser advogada, bióloga, eu tinha dúvida entre muitas coisas. Artista plástica, até isso, porque desde pequena eu sempre mexi com pintura a óleo, desenho e só que independente de qualquer que fosse a minha profissão, eu sabia que eu queria ser professora, porque eu sou filha de professores, né? Meu pai e minha mãe são professores, são educadores físicos, então eu via, não sei porquê, não sei nem explicar, mas eu via a forma como eles compartilhavam essa experiência de sala de aula, essa troca, eu falei, poxa, é isso que eu quero para mim, né? Michael, seja bem-vindo também, meu amigo aqui de Roraima. Então, quando eu me graduei em Direito, eu lembro que quando eu me graduei, eu tinha alguns projetos de vida. Olha que coisa engraçada. Alguns projetos que eu coloquei, não, em tantos anos eu quero ter feito, né? A, B, C e quero entrar na docência, quero ser professora. Então, concluí a faculdade, já entrei logo numa pós. Quando eu estava em vias de concluir a minha pós, em 2013, né, me graduei em 2011 aqui na Universidade Federal de Roraima, eu recebi uma proposta para substituir um professor na instituição privada onde eu leciono, Faculdade Catedral aqui em Roraima. Fiquei 2 meses lá. Era sem remuneração, mas foi uma experiência que para mim foi encantadora. Quer dizer, eu fui ser professora de NPJ, ensinar prática civil, e eu pensei, meu Deus, é isso que eu quero. Então eu tive que sair, né? Foram apenas 2 meses substituindo. E no ano seguinte, abriu um seletivo para professor na mesma instituição. Eles precisavam contratar. Então, vários professores se candidataram, ia fazer um seletivo ali com uma aula, né? Você ia apresentar um plano de aula e o currículo. E eu estava muito nervosa. E nesse momento, a minha sócia, hoje ela não advoga mais, ela era professora na mesma instituição. Por um problema de saúde, ela precisou parar de advogar. Mas ela falou, vai mulher, deixa de ser medrosa e vai concorrer. Eu pensei, meu Deus, que eu vou concorrer com um monte de gente, que eu não sei se eu vou passar. E ela me encorajando por ser professora da instituição, não, vai lá, você consegue. Passei por aquela pequena sabatina, né, lá em 2014, e olha que coisa, Márcio. Eu fui contratada faltando 3 dias para o semestre começar e eu iria pegar 3 disciplinas. Uma de NPJ, uma de Processo Civil 3 e uma de Direito Civil 2. Foi assim, pá, aí eu, meu Deus, Caraca, 5 turmas, como é que vai ser? Dei meu jeito, consegui. Não foi fácil, mas eu, assim, mesmo naquela correria de ficar o final de semana corrigindo prova de trabalho, eu sabia que era realmente aquilo que eu queria para minha vida. que legal. Nossa, prova de fogo, logo de cara, né? E você conseguiu superar. É. Mas é interessante porque já você, salvo engano, é a segunda ou terceira pessoa que conta para nós aqui. Eu sou Mazei, eu me lembro na semana passada que disse também, que começou a dar aulas voluntariamente. E é legal Uhum. porque isso serve como um incentivo para outras pessoas que estão nos assistindo, né? Eventualmente surge algum tipo de oportunidade, aquilo é mal visto, mas pelo contrário, serviu ali para você como uma abertura de portas, né? Porque certamente a experiência que você teve ali nesses 2 meses foi fundamental para você conseguir ser aprovada na seleção, né? Não tem dúvida. E teve um detalhe também, antes disso, né? Eu também fazia um trabalho voluntário num centro comunitário que a igreja do meu ex-esposo, ela sustentava um projeto que tinha ali várias oficinas de várias, né, de artesanato, tinha aula de defesa pessoal. Então, havia um grupo que dava aulinhas de inglês para as crianças carentes e eu passei a fazer parte desse grupo. Então, efetivamente, a minha primeira experiência na docência foi ministrando aulas de inglês para as crianças desse centro comunitário. Olha que legal. E aí, certamente, desde aquele momento você consegue ver, né? Que aí o professor já nasce naquele momento ali, certamente você consegue ver isso. É interessante você dizer, porque eu cheguei a dar aulas particulares para crianças pequenas, né? De geografia, de história. Minha mãe é professora, foi professora de escola, né? E eu também consegui perceber naquele momento ali que aquilo era algo interessante, algo agradável, embora, né, nunca pensasse que eu viria ser algum dia ser professor, mas aquilo ficou aquela sementinha e é legal como essas histórias acabam se cruzando, né? Fico feliz com o seu relato. Bom, eu Com queria certeza. aproveitar agora, saber um pouco assim. E aí, isso eu brinco com as pessoas que é uma pergunta barra homenagem. Porque a minha ideia é que ao final do projeto eu faça um catálogo de tudo isso que foi dito pelos vários professores que têm sido entrevistados aqui, para tentar, eventualmente, divulgar ainda mais esse projeto. E aqui, nesse momento, eu queria saber se você poderia, Clarice, contar para nós alguém, algum professor ou professora que te inspirou, aquela pessoa que você olhava e dizia, olha,
se algum dia eu chegar perto dessa professora ou desse professor, eu vou ficar muito feliz. Assim, não necessariamente precisa ser uma pessoa da graduação ou do mestrado, pode ser alguém lá do ensino básico, não importa. É alguém que você realmente tenha como inspiração e que você gostaria de aproveitar esse espaço para homenagear. Bom, foram vários os professores que me marcaram. Obviamente, nessa lista eu não poderia deixar de incluir os meus pais. Só queria pedir Vênia aqui para cumprimentar meu colega de ANEP, o professor Márcio Rocha, que está aqui nos assistindo também. Seja Obrigado, bem-vindo à Márcio. nossa Meu live. xará. Doutora Suzane, da OAB Amazonas, que já morou aqui em Roraima. Bom, nessa lista de professores, obviamente os mais recentes são os da graduação. Tem um professor meu, professor de processo civil, que foi quem me fez me encantar pelo processo civil e me fez enveredar por essa área na docência, o professor Paulo César Menezes, que é juiz da segunda vara de família aqui em Roraima. Para mim é uma grande inspiração, seja pelo método, pela pessoa, aquela pessoa que ela irradia inspiração. Quer dizer, todo mundo saía da aula motivado, apaixonado pela disciplina, e por mais gigantesco que fosse o conteúdo para a prova, a gente estava ali feliz da vida, porque era a matéria dele, sabe? Meu ex-chefe também, que era magistrado aqui, acabou falecendo, também era juiz do terceiro juizado, o doutor Rodrigo Furlan, que foi meu primeiro chefe, né, foi meu professor e para mim foi uma grande inspiração. Ele acabou falecendo esse ano, em abril. E também alguns professores do ensino médio e fundamental. Do ensino médio, eu destaco a professora Vera, de português, que foi uma professora muito... Sabe, eu não sei nem explicar o porquê, eu era apaixonada pela aula dela. Era uma pessoa muito encantadora, muito apaixonada pelo que faz. E a gente percebe quando o professor ama o que ele faz. E isso deixa todo mundo muito mais motivado. Não, não tem dúvida, porque isso cativa os alunos, né? Não, mesmo à distância, né? Semana passada eu conversei com a professora Luísa aqui de Santa Catarina, e você conseguia perceber quem pôde acompanhar a live, quem não conseguiu estar lá no meu YouTube, no meu canal do YouTube, também aqui no GTV, você consegue ver como os olhos dela estão brilhando, assim, ela acabou de começar a dar aulas, e é muito legal você ver isso, assim, você vê a veia do professor ali, muito presente, muito interessante o seu relato. Sou Daniel Neves Professor conosco Daniel aqui. Neves acabou de entrar aqui. Seja bem-vindo, professor Daniel. Também é uma inspiração. Não sei se ele sabe disso, agora está sabendo. Grande Daniel foi nosso representante de São Paulo aqui, logo no começo do projeto. Foi um dos primeiros que aceitou e um dos primeiros a incentivar o projeto, e tenho certeza de que ele está muito feliz com esse sucesso do projeto também. Bom, eu queria te perguntar, Clarissa, nesse tempo que você dá aula, certamente muitas coisas legais aconteceram, né, muitos momentos marcantes você já passou, e alguns eventualmente não tão positivos, algumas coisas negativas que eventualmente possam ter acontecido. Eu queria que você aproveitasse, porque a nossa ideia aqui com esse projeto também é incentivar novos profissionais, também é fazer com que pessoas que estão nos assistindo, que eventualmente estão na graduação, eu vi aqui o pessoal do diretório acadêmico da faculdade aqui, da UFJF, também está presente aqui, agradeço a presença deles, incentivar novas pessoas a participar também da docência, a se tornarem professores. E aí, obviamente, que eu tenho uma preocupação de que as pessoas saibam como de fato é a faculdade, como de fato é a docência. Então não adianta nada a gente ficar falando só coisas boas, porque eventualmente existem também coisas negativas. Então, se você pudesse destacar alguns pontos positivos, marcantes, que te fizeram ficar emocionado, eventualmente por algum motivo, e também alguma situação negativa que de alguma medida serviu como um aprendizado para você também nesse tempo de professora, também seria interessante. Olha, aconteceram muitas coisas, foram fortes emoções. Eu até algumas, assim, tentar falar sem chorar. Mas falando das coisas engraçadas primeiro, antes de falar dos momentos mais emocionantes, né, mais de maior dificuldade. Eu me lembro uma vez que eu tinha colocado uma entrega de um trabalho até o dia X. E a turma sabia, e 2 alunos falaram que haviam esquecido o trabalho em casa. E eu falei, não, olha, o prazo impreterível era hoje. Quem é do direito tem que saber trabalhar com prazo, não pode perder prazo, etc, etc, aquela coisa toda. E aí, como eles sempre conheciam a minha rotina, que eu saía, vinha caminhar com os meus cachorros numa avenida principal que tem aqui perto da faculdade, você acredita que eles viram nos meus stories no Instagram que eu estava caminhando, encostaram o carro e falaram, professora, aceita o meu trabalho, pelo amor de Deus, eu não quero ficar sem nota. Então eu estava com os 2 cachorros, né? Bota aí 40 quilos cada cachorro, e eu tive que ficar carregando aqueles trabalhos. Eu comecei a rir. Eu juro por Deus, eu fiquei com tanta Meu Deus. pena. Eram 2 alunos, estavam desesperados. Professora, aceita meu trabalho, pelo amor de Deus. Eu não... Valiam 4 pontos, né? Eu não quero ficar sem nota. Eu sei que o prazo era hoje, foi culpa minha mesmo. Eu vi que a senhora estava aqui, eu andei essa avenida inteira até achar você. Ai, ai, ai.
Não Pois pode nem é. passear em carro, professor, mais, né? Mas eu comecei a rir. Pra mim foi tão surreal que eu achei tão engraçado. Eu falei, ó, você merecia um ponto a mais pela tua criatividade. Mas de momentos difíceis, eu passei muitas dificuldades. Eu tenho 6 anos de docência na Faculdade Catedral, que é uma instituição que sempre me apoiou muito, me ajudou muito, mas eu me recordo de alguns momentos, por exemplo, em 2015, foi o ano que eu comecei meu mestrado em desenvolvimento regional aqui na Universidade Federal. E eu tive um problema de saúde, né? Saúde mental, porque envolvia também uma gravidez que eu havia perdido. E eu estava num estado emocional tão complicado que eu senti, eu não vou conseguir dar conta. Foi um momento que eu pensei, eu vou pedir demissão, eu não dou conta, não consigo dar conta disso. E com o apoio dos meus superiores, né, do meu chefe imediato, eu apenas me afastei, me licenciei por 8, 9 meses ali. E para mim foi muito ruim eu saber que eu não tinha forças para continuar, né? Eu tive que pedir prorrogação no mestrado, nas disciplinas. Foi um caos, foi um momento bem caótico. E ao mesmo tempo aquela saudade da sala de aula, aquela falta assim que a interação deixa na gente. O ano de 2015, então, encerrou já no finalzinho do outro semestre. Eu voltei e voltei recarregada, com energia 100% e com o apoio dos meus alunos. Então, você vê assim que os alunos falam: poxa, eu senti sua falta, você me inspirava. Então, você saber que às vezes você vai lecionar naquele dia que você está cansado, cheio de prazo do escritório, está emocionalmente abalado, mas você está ali com aquela energia e você vê que os alunos, no final das contas, né, um simples professor, aula excelente, você me inspira. Nossa, isso é uma coisa que motiva, que move a gente, sabe? Então, isso, para mim, além de vários outros momentos em que eu percebi, uma coisa que a docência me ensinou, que a gente precisa ter um olhar muito atento, muito sensível aos problemas que os alunos nos trazem. A gente não pode ser indiferente a isso, né? Porque, por exemplo, às vezes aquele aluno que não fez o trabalho, ele tá ali passando um problema de saúde, ele tá em depressão, ele tá com algum problema que merece a atenção que nem sempre há na academia. A gente sabe disso. E eu mesma aprendi a ser uma pessoa mais tolerante, mais flexível com esse aprendizado. Eu me lembro uma vez, uma aluna que eu chamei para conversar, que eu falei: o que está acontecendo com você? Você sempre se destacou tanto, acompanho você desde o começo, e agora você chegou aqui, você não entregou os trabalhos, tá tudo bem? Que eu já vi que não estava. Ela falou: professora, a minha mãe está com câncer, eu estou me separando, o meu pai está com uma doença X, então eu estou segurando as pontas da casa, eu estou sendo a alicerce da minha casa. Eu não, então assim, eu acabei vendo, principalmente nessa pandemia, o quanto que eles precisam da gente, de mostrar isso pra gente, falar: professor, eu quero que você se importe com o meu problema. Quer dizer, eu não estou aqui sendo irresponsável, eu estou sem forças para continuar. Então, para mim, foram muitos momentos marcantes participando ativamente desses dramas de aluno, das dores que eles vivem, a gente se identifica, porque a gente não leva nossas dores para a sala de aula. Sala de aula é uma terapia. Então, a gente acaba motivando outras pessoas, mesmo que a gente esteja assim dilacerado por dentro. Então, para mim, foram muitos momentos como esse que eu pude ver de perto, assim, acompanhar e trazer de alguma forma algum conforto para os alunos. Legal, muito legal. É importante isso, principalmente nesse momento de dificuldade, né, pela qual todo mundo está passando. Por coincidência, hoje, dia 21, é exatamente o dia de reestreia aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós estamos voltando hoje depois de 6 meses. Talvez seja uma das universidades com mais tempo sem aulas de todo o Brasil. A maioria já voltou, né? E todo mundo está nessa dificuldade, todo mundo está nessa incerteza. Ontem mesmo eu estava aqui até 3 horas da manhã preparando aula e pensando nisso, né? Nesse novo momento, como é que vai se dar esse contato. Porque acaba que a gente não tem aquele final e começo de aula, né? A gente pode parar o aluno no corredor e fazer isso, perguntar, e aí muitas pessoas também não se sentem confortáveis em escrever, mas é muito interessante seu relato, porque é isso, a gente tem que servir também como uma forma de auxílio, como uma forma de tentar fazer com que o aluno esqueça dos problemas de casa, do trabalho, pelo menos naquele momento ali da aula, consiga se dedicar de alguma forma, né? Muito interessante seu relato, é muito legal você ter conseguido vencer também as suas dificuldades, né, estar aqui conosco hoje falando disso, né? Porque muitas pessoas eventualmente passam por esse problema, mas não têm coragem e condições de falar. Então, se você está conseguindo também, isso é muito interessante, porque mostra realmente que você conseguiu superar essa dificuldade e é exemplo para tanta gente. Estou vendo aqui muitas pessoas participando e elogiando a sua atuação como professora. Não é à toa que você foi convidada e muito bem recomendada por vários de nossos colegas, né? Todo mundo que eu falava: gente, eu quero alguém para representar o estado de Roraima. Todo mundo falava: tem que ser clarista, tem que ser clarista. Não é à Ai, toa que que isso lindo. realmente As minhas não foi à alunas toa que. aqui, Fabiana, É, a Raquel, que hoje é minha colega, vocês são umas fofas, gente. Eu fiquei muito feliz. que bom, que bom. Obrigado, pessoal, pela participação. Acompanhem nosso projeto que vai continuar para sempre.
Bom, a gente falou um pouco sobre inspirações, falou um pouco sobre também incentivos. Estou vendo aqui Ricardo, nosso colega. Ricardo, saudações vascaínas. Ontem vocês tiveram alegria, né? Ricardo é meu colega torcedor do Coritiba, lembrei dele ontem à tarde. Obrigado pela sua participação aqui, meu caro. Bom, mas como eu dizia, professora, a nossa ideia aqui também é inspirar novos profissionais. Eu queria aqui, com essas perguntas a partir de agora, nesse nosso bloco, falar um pouco sobre a sala de aula, sobre o dia a dia de sala de aula mesmo. Assim, é claro que a minha pergunta não diz respeito apenas às aulas virtuais, né? Também serve para as aulas presenciais, enfim. Mas eu queria que você pudesse contar para nós um pouco como é que é seu método de aula, e se o método de avaliação, se você tem algum tipo específico de prova, ou se a faculdade é que determina, enfim, alguma coisa que você possa compartilhar conosco também nesse sentido. Bom, o meu método de aula, ele mudou muito, né, de 6 anos para cá, porque a gente sempre vai sentindo feedback, vai ouvindo ali as sugestões e críticas dos alunos, vai fazendo aquela avaliação para ver se a turma está acompanhando o seu raciocínio. Então, eu tento tornar o mais dinâmico possível. Eu hoje, né, além das aulas expositivas, eu gosto de trazer muitos casos práticos, porque eu sou advogada. Então, eu acho que isso facilita não só a exposição da matéria, como também torna para eles mais interessante. Porque hoje, por exemplo, eu não estou mais em processo civil 3, eu estou em teoria geral do processo, que é uma disciplina eminentemente teórica, mas que ela precisa, sim, que você puxe os temas para a prática para não ficar abstrato, né? Ah, teoria disso, teoria daquilo, como é que aplica isso na prática, né? Então, o meu método, eu gosto muito de trazer casos práticos para eles, fazer debates, inclusive agora, nesse momento de aulas remotas, né, que todo mundo precisou se reinventar. Os alunos precisaram se reinventar e conciliar essa obrigação com as atividades do home office, homeschooling, etc. Eu também, como professora, precisei me reinventar, adaptando tudo que eu precisava fazer em casa, além das aulas, né? Enfrentar o problema de internet, enfrentar esses problemas de logística e a novidade do sistema. Mas eu percebo que hoje, especificamente no modelo remoto, essa aplicação de debates para você ver que eles querem saber o que você quer dizer, eles perceberem que o professor quer saber o que eles pensam, quer saber como que eles entenderam aquele instituto, qual é a opinião deles sobre determinado tema jurídico. Então, eu vejo que é muito importante para o aluno isso, se sentir prestigiado. Poxa, a professora quer saber o que eu quero falar, ela quer saber o que eu penso, ela não está aqui só para falar, e eu aqui ouvindo impávido, sem fazer nenhum tipo de interação. A interação já é difícil online, mas presencialmente eu procuro buscar o máximo possível essa interação. Muito importante isso, porque muita gente, principalmente os alunos, tem dito, né? Eu me sinto bem ligando a câmera, não me sinto bem compartilhando, eu tenho dúvidas, eu tenho medo de me expor. Mas é interessante porque está todo mundo nesse sentido, né? Todo mundo aprendendo, é um novo para todo mundo, né? E é legal isso. Eu mesmo tive uma oportunidade de dar aulas de um curso de pós-graduação recentemente, em que eu tinha uma aluna, eu tinha 60 alunos na sala e tinha uma aluna com a câmera ligada. Eu praticamente dei aula para ela o tempo todo, porque era a única pessoa que interagia comigo ali durante boa parte do tempo. Isso é muito ruim, né? Você saber que tem ali muita gente que eventualmente não está ali prestando atenção. E se você tem essa oportunidade de dialogar, se a gente dá essa oportunidade para eles, é interessante também o retorno, né? O professor também quer saber como é que os alunos estão, se eles estão aprendendo, né? Que esse é o mais importante. É legal você falar sobre essa dialeticidade que é fundamental para a nossa matéria, não tem dúvida disso. Né? Com certeza. E essa ideia de câmera desligada, eu brinco com os meus alunos, eu falo, olha, quem tiver com câmera e microfone desligado vai pegar falta, eu fico brincando, né? É falta, não quero saber. E quando a gente sabe que existe sim uma boa parcela, e isso nós podemos falar sem nenhum tipo de constrangimento, que realmente é uma questão de falta de empatia, de respeito com o professor que se preparou, foi ali, fez as pesquisas, para poder ficar praticamente sozinho na aula ao vivo. Mas, é exatamente como a Flavinha tá falando, é desanimador, porque você chega ali querendo interagir, você não pode ver as pessoas, você quer interagir, quer conhecer sua turma. Mas também, para não ser injusta, eu acabei vendo em turmas minhas algumas situações que os alunos falam, professor, olha, eu estou aqui, liga a câmera. Eu estou dirigindo, estou indo buscar meus filhos na escola, buscar meu marido, a gente só tem um carro, mas eu estou ouvindo a sua aula. Então, quer dizer, é claro que aquela pessoa não vai ser... não vai querer causar problema para ela, né? Se expor, sabendo que ela está num carro cheio de criança e com marido e cachorro. Também tem alunos que estão, às vezes, no trabalho assistindo a aula. É claro que assim, tem casos e casos, mas eu li muitos relatos emocionantes Brasil afora, inclusive de alunos justificando, professor,
fiquei desempregado na pandemia, estou com câmera e microfone desligados porque eu estou fazendo entregas de Uber Eats, então eu estou fazendo isso para não atrapalhar a sua aula, mas eu estou aqui ouvindo tudo. Então, quer dizer, são relatos que a gente pensa, meu Deus, quem desliga a câmera por mero capricho, por falta de interesse na aula, deveria se sensibilizar com essas histórias de pessoas que queriam poder estar ali no conforto do lar, interagindo, absorvendo conteúdo, mas estão tendo que sobreviver. Então, a gente viu Sim, de tudo, né, Márcio, nessa é. pandemia. Não, muito legal você falar isso, porque é isso, de fato. Eu sempre digo, tenho postado também nisso. Se você puder, né, ligue a câmera. Claro que nós temos situações diversas. Eu mesmo aqui, né, não sei se você viu aqui diversos emojis que subiram aqui na tela. Nós temos um telespectador aqui, um espectador nosso aqui é meu menino, o Pedro, tem 5 anos. E eu tenho que tomar conta dele durante o dia, minha esposa também trabalha. Então, por muitas vezes, eu fico assistindo palestras, aulas aqui, também com câmeras ligadas, né, só com áudio, porque ele está sempre aqui comigo, ele é minha pequenininha, a Bruna tem 2 anos, né, a gente tem que se virar, mas se você puder, né, se tiver a oportunidade, é interessante, claro que eu faço, até por conta disso, né, é uma ideia de empatia, não há dúvida disso. Bom, Eu vi os emojis. você viu, né? Ele adora, ele adora. Ele fala, papai, hoje eu vou acompanhar, e é legal, ele tem um mapa do Brasil, e a cada live que eu faço, ele vai juntando o mapa num quebra-cabeça que ele tem e montando. Então ele já tinha dito, ó, hoje o Roraima vai estar lá, já vou colocar, essa hora mesmo ele deve estar montando o quebra-cabeça dele lá. Ele adora. Bom, professora, agora para a gente continuar, né? Muito legal a nossa conversa, mas eu queria que você pudesse dizer para nós a respeito de uma outra função que o professor também exerce, que é a função de produzir textos, a função de publicar, né? A gente tem que, provavelmente um professor pesquisador, como é o seu caso também, ele acaba tendo que produzir, né? E você tem alguma dica que você poderia dar para nós a respeito de seu método de escrita ou de pesquisa, alguma coisa específica, algum horário do dia que você acha importante, ou não, a hora que vem a inspiração, enfim, compartilha conosco alguma coisa nesse sentido, a tarefa de escrever. Essa questão do horário, ela é muito, como é que eu digo? Ela é muito pessoal. Eu, por exemplo, eu gosto de manhã bem cedinho, assim, acordar umas 5 horas da manhã, 4 e pouco, e ler. Tem gente que é da noite, é notívago. Então, assim, de meia-noite em diante a pessoa produz até 4 horas da manhã. Mas eu, por exemplo, quando eu decidi entrar no mestrado e eu vi que eu tinha que publicar mais e escrever, e quando eu concluí, eu pensei, não, eu quero fazer doutorado. Ainda não faço, mas eu estou aí nessa luta de produzir artigos, publicar. É difícil principalmente porque, além de ser advogado, eu sou dirigente de ordem. Então, eu precisei aprender outras, outros atributos para poder dar conta. Por exemplo, aprender a delegar. Eu sou muito perfeccionista, então, às vezes, eu centralizava tudo muito na minha mão. Eu sabia que eu ia ficar sobrecarregada, mas aquilo ia sair do jeito que eu queria. Eu pensei, não, eu tenho que confiar mais na minha equipe, que é maravilhosa. Minhas três equipes, da UAB, do escritório e da faculdade, são maravilhosas. Mas eu precisei delegar mais, né, para me desafogar. E delegar não é fácil, saber delegar não é fácil. Olha que lindo, a professora Flávia está aí profetizando, Deus te ouça, multiplica, Senhor. Tomara. E Eu sou tomara, suspeito para amém, falar da xalá. UERJ. E a produção acadêmica, ela requer muita leitura. Então, o difícil não é sentar e escrever, é você ler 80 páginas para escrever 4, para criar uma ideia para você escrever 4. Então, eu me obriguei a criar uma rotina diária de estudo, que obviamente eu não consigo cumprir todo dia. Eu sempre fui muito, como é que eu digo? Eu sempre fui muito, eu vou estudar quando eu tiver afim. Mas se eu não colocasse como obrigação, organizasse a minha agenda, eu poderia perder o hábito, como de fato eu passei aí 2 anos sem publicar nada depois que eu defendi minha dissertação. Agora que eu estou fazendo o briefing da minha dissertação para virar livro, quer dizer, agora 3 anos depois de ter concluído o mestrado, para você ver que eu fiquei tão exaurida que eu não chega, eu quero descansar. Então, a dica que eu dou é: vejam como é que é o horário de vocês. Vocês funcionam melhor de dia ou à noite? A receita não é acordar 4 da manhã ou ir dormir 4 da manhã. A receita é seguir o horário que você tem foco. O meu foco é de manhã muito cedo. À noite eu já estou cansada, eu já quero dormir. Então, segundo aquele horário, pelo menos ali de assim já não, vocês jogar o telefone longe, porque senão o telefone atrapalha. Ler, escrever, pesquisar. Então, ter aquele momento para você, onde o telefone não toca, você não existe para o mundo, você só existe para o seu artigo. Porque eu sempre tinha essa. Como sou ansiosa, né? Não, e se alguém me ligar, e se alguém da OAB me ligar, e se algum colega, e se. Eu não, peraí. 3 horas aqui para poder produzir, ninguém vai morrer, não.
A gente tem muito imediatismo, né? Mas tem que saber esperar, não há dúvida. Eu sou o contrário de você. Trabalho de madrugada. Ontem mesmo, normalmente meu turno acaba por volta das 2h30, 3 horas da manhã. Mas é isso, porque é um horário que eu consigo sentar, estudar, pensar, né? Descartar ideias. Eu acho que é importante mesmo que cada um tenha a sua rotina. Foi uma ótima dica que você deu para todo mundo. A professora Fernanda chegou aqui também, está sempre conosco. Obrigado, professora Fernanda. É, Bom, Clarissa, você falou já sobre advogada, né, sobre a sua vida de advogada, e aqui a maioria de nossos colegas, eles têm 2, 3, 4, 5 funções, né? E aí eu queria que você pudesse dizer para nós como que essas duas funções na sua vida, na verdade três, no seu caso, que é até dirigente de ordem, né, mas principalmente como advogada e professora, como é que essas duas funções, a professora Luísa também está aqui, obrigado, professora, tanto pela sua participação semana passada como de hoje. Como é que essas duas funções elas trabalham para você? Assim? Como é que uma coisa ajuda a outra? Ou como é que atrapalha? Enfim, como você consegue dividir seu tempo entre a advocacia e a docência? Sem, obviamente, deixar de lado o necessário tempo que você tem para cuidar dos cachorros, para ter um momento de lazer, descanso, enfim. Como é que você consegue se organizar nesse sentido com essas duas funções tão importantes? Exatamente, se organizar, que é um desafio que eu tenho todos os dias. Olha aqui meu querido amigo professor Neto, que também ele é o nosso professor influencer aqui em Roraima, tá? Deixa eu ver quem mais aqui, Andresa tá aqui, sejam bem-vindos. Bom, eu tive que me obrigar a me organizar porque todas essas três funções, elas demandam muito tempo, elas demandam muito da nossa pessoa. Então, eu criei, né, uma espécie de calendário semanal onde eu coloco as metas. Olha, hoje eu vou resolver isso aqui da OAB e tem que ser resolvido hoje. Hoje eu vou terminar esse artigo, hoje eu vou cumprir esse prazo e não pode passar de hoje, porque se passar de hoje, mesmo que eu ainda tenha prazo, tem os prazos de amanhã. Então, eu sou a pessoa agenda, eu gosto de agenda de papel, gente. Muita coisa eu uso no bloco de notas do celular, mas eu gosto de agenda, eu gosto de escrever, de riscar. Sabe, a melhor sensação é quando você faz a lista de tarefinhas, você vai riscando porque você fez. Então, eu sugiro o uso do planner, né, daquele caderninho de planejar atividades ou agenda mesmo, porque isso é muito importante. E eu mesma, durante a advocacia, eu percebi que tinha vezes que eu trabalhava sábado e domingo até 9, 10 da noite. Eu pensava, meu Deus, e agora? Eu tinha que lançar aquelas notas, eu tinha que fazer aquele trabalho. É difícil, mas eu tento organizar tudo antes da semana começar para que eu não me perca, quer dizer, para que eu não me veja ali em apuros porque eu não consegui dar conta de organizar a minha agenda. Eu mesma tive problemas, principalmente por essa questão de ansiedade, né? Que eu fiz tratamento para ansiedade muitos anos, de vez em quando ainda preciso fazer. E isso tira muito foco da gente. Quem é ansioso sabe. Você pode ler, você não entende nada, você não consegue dormir, você. Então, para eu ter qualidade nas minhas tarefas, eu precisei cuidar do problema na raiz, que foi cuidar da ansiedade. Isso foi recomendação médica, porque aquelas situações em que eu não dormia, passava a noite em claro, preocupada, passava o dia improdutiva, sem o máximo da minha capacidade, e depois à noite sentindo culpa por não ter produzido, eu pensei, não, eu preciso fazer um acompanhamento profissional. Então, quem tem esse problema, né, de ansiedade, de distúrbio de sono e viver ali acelerado, precisa resolver isso, porque senão nada mais funciona. Nenhum setor da vida fica organizado, fica tudo bagunçado. Você está no escritório e você lembra daquela tarefa da OAB, você está na OAB, lembra daquele prazo e daquela aula que você precisa preparar. Então, é cada coisa no seu lugar. E aí você não consegue focar em nada, né? E aí realmente nada vai para frente. É interessante você citar isso, até porque nós estamos no mês especial, né? O mês de setembro amarelo de prevenção à saúde mental. E é interessante isso porque eu vejo, infelizmente, a cada vez mais a sociedade adoentada nesse sentido, né? Nós temos vários alunos afastados, vários colegas afastados, e é importante as pessoas falarem sobre isso. Muita gente ainda tem receio de falar, né? Tem vergonha de falar, e é muito importante sua colocação, porque é isso, que eu acho que essas lives têm rodado o país, tem muita gente de fora recebendo também essas lives, e a sua mensagem vai certamente reverberar, porque eu mesmo tenho muitos colegas, muitos amigos que têm problemas, que conversam comigo, que falam muito proximamente, mas tem receio de tornar isso público, né, de buscar tratamento, e para você fez toda a diferença, né, e foi muito legal, muito importante você fazer esse relato para nós. Estou vendo aqui Bruno, meu colega da UERJ,
presente. Obrigado, Bruno. Professora Flávia também já citei. Obrigado também a todo mundo que está aqui conosco. Isso é Bom, para professora, desmistificar, né? Flavinha até me desconcentrou agora com essa profetização dela aí da UERJ. e para você ficar mais tranquila, você falou, porque eu fiquei um tempo longe da dissertação. Aconteceu isso comigo também no doutorado. Eu fiquei muito tempo, depois que acabei, sabe? Eu terminei em 2015 e só fui publicar a tese em 2017, porque eu ainda dei o azar, ou sorte, não sei, nesse meio tempo saiu o CPC, né? Então eu tive que atualizar toda a tese para que saísse um livro como eu gostaria também, porque a gente quer publicar algo que seja interessante, seja melhor, né? Então é normal, não se sinta prejudicado por conta disso, não, isso faz parte. É, olha, Até olha que porque legal. dividir essas dificuldades, eu acho que isso, além de humanizar a figura do professor, né, que pelo menos no ensino superior, no ensino na pós-graduação, é uma relação muito mais próxima do que aquela hierárquica que você vê lá no ensino médio fundamental. Então, eu acho que compartilhar esses problemas até torna os alunos mais confortáveis para que eles dividam os deles, né? Isso humaniza. Então, eu acho importante falar disso. Sim, não tem dúvida, não tem dúvida. Eu me lembro de uma reunião dessas agora, pré-pandemia. Eu sou chefe do departamento aqui de processo na faculdade. E aí os alunos relatando, falaram, professor, eu estou com muita dificuldade de acesso, não estou conseguindo ter tempo para poder fazer. Eu falei, olha, enquanto eu estou conversando com você, estou trocando uma fralda. Então, assim, a gente também está com problemas, né? Então, todo mundo está nesse mesmo barco, não tem como fugir. E essa pandemia mostrou isso, né? Mostrou como é que uma coisa que acontece em qualquer lugar reverbera em outro. Então, é importante, de fato, a gente falar a respeito do problema, para tentar alguma maneira de melhorá-lo, não há dúvida disso. Bom, uma outra coisa que eu queria se você pudesse, claro que a gente, infelizmente, não tem esse poder, né? Mas algumas coisas da nossa rotina de professor não são lá das mais agradáveis, né? Não são, assim, aquelas coisas que você faz, nossa, que prazer de fazer isso, né? E alguns colegas têm relatado aqui das mais dificuldades. Eu, por exemplo, eu não tenho nenhum apreço por reuniões, assim, não gosto nem um pouco de reunião. Por mim, elas tinham que ser no máximo de 15 minutos, olha lá. Embora seja chefe do departamento, como eu falei, tenha que convocar meus colegas para reuniões, mas não gosto de reunião. Tem alguma coisa na rotina do professor que você, se pudesse, tivesse uma varinha mágica, sei lá, eu quero fazer isso sumir, você poderia fazer isso? Isso aqui não vai fazer a menor falta na minha vida? Olha, eu acho que assim, se eu pudesse mudar alguma coisa, né, seria algo, como eu falei, dessa evolução que a gente vem atravessando quando inicia a docência. Eu acho que ter sido mais flexível, né, ter sido vamos dizer assim, atenta a algumas questões, porque às vezes a correria do dia a dia você interage com seus alunos ali, você entra na sala, sai da sala, às vezes aqueles 5, 10 minutinhos de conversa após aula fazem toda a diferença, às vezes, para uma pessoa que só precisava ali trocar uma palavra com você. Então, eu hoje sou uma pessoa que faço muita questão de acompanhar de perto os problemas dos meus alunos, porque é algo que para eles faz muita diferença e para mim também. Eu vou ser sincera, se eu pudesse mudar algo, eu acho que se pudesse voltar no tempo, eu teria sido um pouco mais atenta a esses detalhes, porque às vezes aquela correria, não, terminei a aula, vou correndo porque eu tenho que ir para o escritório, tenho que ir para o AB, eu tenho um prazo. Mas às vezes são ali 10, 15 minutos que fazem diferença na vida daquelas pessoas que você está fazendo parte da vida delas e elas querem aquela atenção, né? E eu aprendi a valorizar mais isso. Meu amigo Deusdete aqui, seja bem-vindo, querido. Nosso conselheiro aqui da AB também professor, foi meu professor. Obrigado, seja bem-vindo. E então, assim, se eu pudesse mudar algo, agora, se eu pudesse eliminar algo, eu sinceramente, eu adoraria poder não ver tantos relatos tristes de alunos. Eu não tenho nada assim hoje que eu mudaria do tipo, não gosto disso, eu odeio isso, quero que isso aqui suma. Na verdade, o que tem me incomodado bastante são os inúmeros relatos de alunos deprimidos que pensam em tirar a própria vida. Até isso eu recebo pelas minhas redes sociais todas. Quer dizer, professora, eu não entreguei seu trabalho, eu não estou me sentindo bem, eu tentei suicídio, estou tomando antidepressivo. Então, quando eles criam coragem para compartilhar, é o momento que a gente tem que ser sensível e tem que ser esse apoio. Quer dizer, é meio professor, meio psicólogo, meio amigo também, são as funções atípicas da docência, que, aliás, eu amo, é uma coisa que me motiva também. Enfim, eu acho que se eu pudesse escolher não conviver com algo, seria aquele mundo ideal onde os meus alunos não sofrem, eles estão 100% focados e preparados para enfrentar esse semestre. Acho que é isso.
Que ótimo. É legal você falar sobre isso, porque esse é um tema que ele não pode ser deixado de lado, né? Você não pode esquecer disso. As pessoas têm outros problemas, têm muitas dificuldades, né? E o professor acaba servindo, às vezes, como a única forma, ou a forma mais próxima que o aluno tem de desabafar, né? Tem de abrir. Às vezes não tem essa abertura em casa, não tem abertura com os familiares, e o professor ali é aquele momento aquele, que a pessoa pode eventualmente se sentir mais próxima. E é interessante seu relato humano, por conta disso também, né? E estou vendo aqui muita gente concordando conosco. E eu agradeço também a participação de todo mundo. Eu vi o professor Roberto aqui, meu colega da UERJ, também presente aqui. Estou vendo que tem muita gente da UERJ aqui. Talvez seja de fato um prenúncio, né? Que a professora Flávia Olha, falou. meu querido amigo Marcelo, diretor tesoureiro da OAB do Rio, está aqui, sempre E prestigiando, muito bom. que bom, que bom. Obrigado. Obrigado a todo mundo que está participando aí. Fico muito feliz com essa colaboração. Bom, Clarice, você disse para nós no início que tem 6 anos de docência, né? E a cada semestre o professor ele tem que se preparar para começar tudo de novo, ele tem que pensar em novas ideias, ele tem que pensar naquilo que deu certo e naquilo que não deu tão certo assim. Enfim, ele precisa, de fato, de ter ali um incentivo, ele precisa de ter algo que faça ele seguir adiante, porque se a gente parar para pensar, é muita dificuldade, é muito, muito trabalho, né? E você sendo advogada, sendo representante da OAB, tem outras funções, você poderia eventualmente pensar, esse semestre não quero dar aula, esse semestre eu vou diminuir minhas turmas, porque eu tenho aqui muitos problemas no escritório, eu tenho outras coisas para fazer, e você não faz isso, pelo contrário, né? Você assume funções, você todo semestre quer continuar dando aula. O que te faz seguir? O que te move? O que faz seus olhos brilhar para dizer, vamos lá, vamos para frente, vamos seguir mais um semestre? Olha, tem umas coisas que acontecem, não sei se é porque eu moro numa cidade pequena aqui, o nosso estado tem pouco mais de 500 mil habitantes, mas acontecem umas coisas assim, como a gente vê que esse mundo de rede social, ele é mais amplo do que o que a gente imagina. Às vezes, eu estou em algum lugar, por exemplo, supermercado, estou em algum canto, aí alguém vai e para, olha, você não me conhece, mas eu conheço você, você é uma pessoa que me inspira, eu acompanho o teu trabalho. Então, isso para mim, naquele dia que eu estou exaurida emocionalmente, sabe, que eu não quero ver ninguém, quero só desligar o celular e não, estou cansada, quero descansar, renova, sabe? Uma coisa assim que renova, que enche de motivação mesmo. E também isso vindo dos alunos, porque às vezes algo que é tão simples para a gente, né, de trocar ideia, dar ali aquele apoio, e você vê que o aluno tem você como referência e elogia e diz que se inspira em você, que acompanha o seu trabalho e quer ser como você. Então, isso para mim é algo que não tem preço, é melhor do que o salário da docência. Eu acho que a melhor remuneração que a gente recebe é esse feedback positivo, de você deixar marca na vida das pessoas. E eu não estou falando isso só para agradar meus alunos que estão aqui hoje. Eu estou falando isso porque realmente é gratificante. Desde o momento que eu comecei voluntariamente lá, 7 anos atrás, quer dizer, eu não era ainda contratada, eu era temporária, fiquei ali quase 3 meses apenas substituindo um professor que estava afastado do doutorado. E já foi tão incrível esse contato, sabe? Essa coisa de, poxa, eu achei que a idade seria um problema, não foi. Eu achei que eles não iriam me aceitar e foi tudo bem. E foi assim, aquele, vamos dizer assim, aquele amor à primeira vista, aquela identificação recíproca da turma com o aluno, do aluno com a turma. Então, isso tudo são coisas que para mim não tem preço e eu sinto muita falta disso, dessa interação presencial. Não, não tem dúvida. Eu estou vendo aqui vários alunos, ex-alunos também, falando sobre isso, sobre a inspiração que você tem na vida deles. É muito legal isso, é muito interessante você poder ver que um pouquinho que às vezes você fez, né? Eventualmente, como você disse, eventualmente um dia você está exaurida, está cansada, mas foi lá, deu a sua aula, passou sua mensagem e aquilo foi importante para a vida de todo mundo, né? Eu tenho algumas experiências nesse sentido. Esse ano agora completo 15 anos de professor, mas tem uma coisa bem legal, assim, bem rápido. A verdade aqui é para ouvi-la, mas acho que eu podia aproveitar a oportunidade. Uma das primeiras vezes que eu fui homenageado, talvez, salvo engano, foi até na turma da Laxmi, que acabou de entrar aqui, hoje advogada, que agradeço também. Não sei exatamente se foi na turma dela, mas enfim, eu fiz um discurso de homenageado como paraninfo, e aí fomos ao baile, né? Aqui na faculdade, eu não sei se aí também é assim, né? Aqui nós temos uma semana de festa. Começa por volta da segunda-feira ou terça no máximo e vai acabar no sábado com um grande baile, né? E aí É, a colação de grau costuma ser na sexta-feira, e depois no sábado é o baile. Aí fiz um discurso de paraninfo, fiquei muito emocionado com o discurso. E aí lá pelas tantas no baile, uma senhora me procurou. Aí falou, olha, eu sou a avó do fulano de tal, um aluno.
E eu estudei há muitos anos atrás, eu já me aposentei, não me dedico mais ao direito, mas eu ouvi o seu discurso ontem e a minha vontade era segunda-feira começar a estudar de novo. Isso assim, uma senhora, talvez uns 70 e poucos anos, assim, não sei exatamente, mas né, já de certa idade, ela falar isso ali naquele momento, para mim foi algo que me marcou tanto, que isso deve ter, sei lá, 10 anos, 12 anos, que eu me lembro até hoje. E isso é muito legal, né? Você saber que um pouquinho de coisa que você falou ali fez uma diferença na vida de alguém. Nem sei se ela voltou a estudar de fato, se ela realmente levou adiante aquele intento, mas só de ter acendido a fagulha do conhecimento dela foi muito legal, muito interessante. E isso a gente consegue perceber, né? A vantagem de ser professor é poder estar diante do aluno, ainda infelizmente de forma virtual, e poder ver essas modificações que eles têm na nossa vida, né? Ah, É com muito divertido certeza. mesmo. Meu amigo Bruno Não, que bom. Cassiano aqui também, seja bem-vindo. Que bom. Obrigado, pessoal, todo mundo que está aí nos acompanhando. Bom, a gente está encaminhando para o nosso final, mas eu queria também aproveitar esse tempo aqui para a gente fazer algumas perguntas, já que nosso tempo aqui, infelizmente, acaba no Instagram, né? E aí, professora, eu queria que você pudesse deixar para nós aqui uma mensagem. Não é uma mensagem não necessariamente de incentivo, não necessariamente uma mensagem de vida, enfim, mas algo que você quisesse deixar para dois grupos, vamos chamar assim, de pessoas. Um primeiro grupo, que são pessoas que estão nos assistindo ou que vão ainda nos assistir e pensam em ser professores, mas ainda não são. Eventualmente alunos de graduação, eventualmente pessoas que nem sequer entraram na faculdade ainda. Eu tenho recebido relatos de pessoas do ensino médio que ainda vão entrar na faculdade, que já estão nos assistindo. Então, essas pessoas que eventualmente podem vir a ser professores, se você pudesse deixar uma mensagem para eles. E um segundo grupo de pessoas que já são professores, né, pessoas que já são docentes, são profissionais, mas que eventualmente se encontram desanimados com a carreira, ou eventualmente não estão dando aulas por conta de desemprego, ou porque estão realmente se dedicando a outras tarefas, porque não entenderam a docência ali, eventualmente como importante naquele momento da vida, enfim, pessoas que têm aquela fagulha ali do professor, que têm ali a inspiração do professor, mas que acabaram deixando de lado por algum motivo. Então, se você pudesse deixar uma mensagem para esses dois grupos de pessoas, seria legal para nós também. Olha, a primeira é justamente para quem tem esse sonho de exercer a docência, que é um trabalho hercúleo, né? Um trabalho inglório, porque é aquele momento que quando a gente está ali na frente da turma, falando e ensinando, também tem aquele momento posterior, né? Anterior que o menino chora e a mãe não vê, que são as dificuldades que o professor tem, e aquela ansiedade, aquela expectativa de, meu Deus, será que eu estou, né, cumprindo meu papel aqui? Será que eu estou correspondendo às expectativas deles? É humildade sempre. Eu acho que humildade é a palavra para quem quer exercer a docência. Humildade para saber que você nunca vai ser conhecedor de tudo. Humildade para você sempre fazer uma autocrítica. Acho que a autocrítica também vem com a humildade de você. Será que o seu método está sendo adequado? Será que você não precisa melhorar? Será que o fato de tantos alunos terem ido mal na sua prova são culpa deles? Até que ponto você é ou não culpado por isso também? Então, eu acho que autocrítica e humildade são duas características que toda pessoa que pensa em exercer a docência tem que ter. Sempre atentas aí ao feedback da turma. E com relação a quem já a gente sabe que é difícil, a gente sabe que é cansativo, mas ao mesmo tempo, para mim é uma terapia. Sala de aula é uma terapia, por isso que eu estou agoniada com essa coisa de aula online, de aula remota, aula ao vivo, porque não é a mesma coisa, né? Essa ideia de lives também ajuda a matar um pouco a saudade desse público, mas não é a mesma coisa. Mas o meu Não, recado para quem já é professor e não desistir, buscar forças para enfrentar essas dificuldades. Todos nós sabemos aqui, eu compartilhei algumas situações pessoais onde eu achava que realmente eu ia jogar a toalha, mas eu vi que foi só uma fase e que sempre elas vão se repetir, né? Esses problemas sempre vão aparecer e a gente tem que estar preparado. E o principal, nunca perder a motivação e essa paixão, porque as pessoas percebem quando você leciona com amor, quando você leciona com empolgação, ou quando você está ali só de forma mecânica, passando um conteúdo. Então, eu acho que manter a paixão pela docência é o principal para a gente conseguir vencer essas dificuldades aí. sensacional, acho que é isso mesmo, exatamente. Você definiu bem a paixão, né? E aí você consegue perceber, a gente consegue transmitir essa paixão e tanto quando ela está presente, quando ela não está presente, né? O aluno percebe isso nitidamente. Você certamente na sua graduação deve ter tido professores que você dizia, olha, esse aqui não fez a menor diferença na minha vida, porque estava ali cumprindo tabela e tal. E por outro lado, alguns que você dizia, nossa, esses
né? São inspiradores, eles fazem toda a diferença. E o aluno consegue perceber isso, e claro que o professor também sabe. Bom, professor, a gente está encaminhando para o nosso final. Eu queria aproveitar esse tempinho final para, primeiro, convidar todo mundo que está nos assistindo aqui, as pessoas que estão conhecendo o nosso projeto de lives agora, por sua conta, que são alunos, seus alunos, ex-alunos e colegas aí de Roraima. Tá vendo? Agora não erro mais. É, Que todo mundo conheça o nosso projeto. Nós estamos hoje no 14º episódio, né? Mas já passamos bastante coisa. Temos várias lives aqui já salvas no meu canal do YouTube, cujo link está na bio do meu perfil, o pessoal pode procurar. E também aqui no GTV, convido todo mundo a assistir. Tem muita coisa legal, muita coisa interessante. Vários professores renomados estiveram conosco e vamos continuar também. Eu queria também convidar todo mundo a continuar nos acompanhando na nosso próximo episódio agora, na quinta-feira, também às 20 horas, horário de Brasília, 19 aí de Roraima. Nós vamos receber o professor Eduardo Talamini, um processualista, né, fenomenal, alguém conhecido internacionalmente, que muito vai nos honrar aqui de participar do nosso projeto. Então, convido todo mundo, a professora Clarice também a acompanhar. Espero que a gente consiga também continuar juntos. E, por fim, claro, não podia nunca deixar de te agradecer penhoradamente por você ter aceitado participar desse projeto, ter cedido 1 hora do seu dia aí, tão corrido. Sei que essa semana você está toda tripulada em um evento da UAB, inclusive se você puder divulgá-los também, fica à vontade. Mas eu sei que você, desde o início, quando eu entrei em contato contigo, você não ficou honrada com a participação, e isso para mim é uma alegria muito grande. Mais uma vez, muito obrigado. Conte comigo para o que você precisar. Nós estamos fisicamente muito distantes, né? Eu, infelizmente, não conheço Roraima. Estamos a milhares de quilômetros, mas se você precisar de alguma coisa aqui em Juiz de Fora, pode contar comigo também, estou à sua disposição. Eu tinha recebido, como eu falei anteriormente, a recomendação de vários colegas, como o professor Vinícius, que é o nosso grande parceiro, e não podia imaginar que ia ser diferente. Realmente foi excelente, como disse aqui a professora Flávia. Muito obrigado mesmo. E você tem aí uns minutinhos finais para poder também se pedir, enfim, deixar seu recado. Muito obrigado mais uma vez. bom, eu quero só agradecer, né, a participação aqui dos nossos queridos amigos. Flavinha aqui ficou com a gente o tempo todo. Ela é fantástica, é muito inspiradora também. Ela sabe disso, que eu já disse isso a ela. Professor Márcio, foi uma honra muito grande, porque foi um bate-papo sobre questões que a gente não costuma discutir ordinariamente, aí nem mesmo com os nossos alunos. Então, eles estão acostumados a nos verem naquela postura, né, do professor que vai, chega, leciona. Então, eu acho que humanizar essa figura, né, essa figura tão emblemática do professor, que ele também tem problemas, ele também sofre, ele também tem medo, tem inseguranças, ele também tem preocupações, às vezes as mesmas que os alunos. Eu acho que isso aproxima a gente. Então, foi maravilhoso poder dividir essas lembranças, principalmente as lembranças mais fortes, assim, mais emocionantes com você, que certamente contribuíram para o meu engrandecimento. Obrigada mesmo. Sucesso aí nas próximas lives, eu estou acompanhando e você está sendo fantástico aí, trazendo grandes nomes do direito para perto dos alunos. Parabéns mesmo e boa sorte no projeto. Obrigado mesmo. Gente, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou, as dezenas de mensagens que chegaram aqui. Agradeço mais uma vez a participação. Convido todo mundo a continuar nos acompanhando. O pessoal se cuide, que a gente continue junto, embora distante, infelizmente. E assim que as coisas melhorarem, vamos estar juntos aí. Espero conhecer um dia Roraima. Quem sabe participar de algum evento aí. Estou à disposição para vocês. Muito obrigado, professora Clarice, mais uma vez. Boa noite para todo mundo, gente. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.